Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. E se eu lhe disser que há uma lição que eu aprendi no meu passado que mudou radicalmente a minha vida, que pode mudar a sua vida a partir de hoje, vocês estariam interessados em conhecer essa lição? Então é o que eu vou partilhar com vocês neste vídeo. É algo tão simples, mas tão poderoso que pode realmente mudar as regras do jogo. Então, se você tem interesse, fique atento que eu tenho a certeza que será uma mais-valia para a sua vida. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal e quer ter acesso aos melhores conteúdos sobre lei da atração e cocriação de sonhos, não se esqueça, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, se costuma acompanhar os meus vídeos, deixe o seu comentário, a sua curtida e partilhe com a sua rede para que nós possamos aumentar esta comunidade de co-criadores aqui no meu canal do YouTube. Pois bem, existe algo que se diz muito corriqueiramente, ou seja, muito frequentemente na sociedade, que é o conceito de ver para crer. Ok? Isto é uma coisa normal. Há certas coisas que as pessoas não conseguem conceber na sua mente, a não ser que elas consigam ver. Ou seja, se eu disser, olha, eu vou fazer isto, e a pessoa diz-me assim, Luís, isso é impossível. Mas se eu lhe mostrar aquilo já manifestado, já materializado, ela diz, ok, realmente é possível. Eu não sabia, mas agora eu consigo ver com os meus próprios olhos, então eu consigo acreditar naquilo que me estás a dizer. E era aí que estava o meu maior problema. Porquê? Eu sempre fui uma pessoa que, aos olhos dos outros, era uma pessoa que realizava sonhos impossíveis. Ou seja, para mim eram possíveis, mas para os olhos das outras pessoas, ou naquilo que era a sua visão da vida, eram impossíveis. Então muita gente me dizia que eu era o homem dos impossíveis. Não é? Eu conseguia realizar, de facto, factos extraordinários e marcos extraordinários na minha vida que, aos olhos dos outros, não eram possíveis. Até que eu lhes mostrava que era possível. Ou seja, ver para crer. Ok? Mas haviam certos sonhos, e às vezes até bastante simples, muito menos complexos que esses grandes sonhos ditos impossíveis, não é? Que eu não conseguia manifestar. E eu questionava-me muitas vezes, porquê? Porquê é que as coisas às vezes até mais difíceis eu consigo e aquelas que são mais corriqueiras, mais normais, vamos dizer assim, eu não consigo? O que é que me está a impedir de alcançar a manifestação de todos os meus sonhos em todas as áreas da minha vida? E de facto a resposta tardou. E foi só muito recentemente, eu acredito que foi no ano de transição da minha carreira, 2013, que eu comecei a lembrar-me das lições que tinha aprendido com a vida do passado. E foi uma lição profissional, ou seja, algo que eu aprendi enquanto era estilista, que me trouxe de facto aqui a resposta. E a partir do momento em que eu comecei a perceber que isso fazia aqui uma transição vibracional, ou seja, que mudava alguma coisa em mim, tudo começou a fluir. Okay? E hoje quero partilhar consigo exatamente o que é essa lição. Em que é que ela consiste? Mais uma vez, vamos voltar aqui ao conceito de ver para crer. Isto é a coisa mais simples. Se eu lhe apresentar uma ideia que ainda não é factual, a primeira coisa que você me diz é ver para crer. Eu primeiro tenho que ver isso na prática para depois acreditar que é possível, que vai funcionar. E então, por isso é que muitos arquitetos, por exemplo, fazem o projeto para que a pessoa consiga acreditar naquilo. Ou seja, que o cliente consiga, de alguma forma, visualizar o produto já feito e acredite naquele projeto e que avance. Ok? E foi precisamente mais nesse termo, tal como um arquiteto que desenha uma casa ou desenha um prédio antes dele estar concluído, que eu comecei a perceber que, enquanto eu era estilista, especialmente no auge da minha carreira, entre 2007 e 2008, aliás, 2006 e 2008, foi nessa altura que eu consegui ter a prova mais que comprovada de que realmente eu não posso ver para crer. Eu tenho que crer para ver. Ou seja, eu tenho primeiro que acreditar para que depois exista a manifestação. Não esperar a manifestação para depois acreditar. Ok? E é este pequeno truque, é esta pequena lição. Vejam bem, quando eu era estilista, aquilo que eu fazia quando estava a desenhar uma coleção, uma peça de vestuário, uma peça de calçado, um acessório, a primeira coisa que eu fazia era imaginar como seria essa peça na realidade. A cor, a estampa, a modelagem ou modelação, o bordado, as aplicações, as etiquetas, todos os detalhes dessa peça eram primeiro visualizados na minha mente. E depois de eu conseguir fazer aqui quase uma projeção 3D mental daquilo que eu queria desenhar, a partir daí é que eu pegava no papel, pegava no lápis e começava a desenhar a peça. Ok? E isso era uma coisa realmente que acontecia sempre. Em todas as peças que eu desenhava, aquilo que eu começava por fazer era
ver essa peça mentalmente e acreditar que ela era possível, ok? Então começava a desenhar e passo a passo todos os detalhes que eu já tinha mentalmente idealizado começavam a ir para o papel. E depois, passo a passo, eu ia fazendo todo o processo, portanto, ia levando para a fábrica, fazendo o corte, a costura, a confecção e tudo isso até que a peça de facto aparecia à minha frente exatamente como eu a tinha imaginado. Ou seja, nessa altura, eu primeiro acreditava no que era a peça final, ou seja, qual era o produto final, e depois é que eu começava a dar os passos. Eu não esperava que a peça estivesse pronta para eu acreditar nela, para começar a desenhar. O processo era sempre inverso. Isto acontece com os arquitetos, acontece com todos os criativos, acontece com produtores de cinema, acontece com todas as pessoas que têm que ter um produto pronto, mas que primeiro têm que conseguir ter uma imagem muito clara de que produto é esse. E em relação aos nossos sonhos, é exatamente a mesma coisa. Eu comecei a deixar de lado o conceito de ver para crer, de ter elementos visuais, e comecei a concentrar-me em crer para ver, em acreditar totalmente com todas as forças do meu ser que aquilo ia acontecer, e depois as coisas efetivamente aconteciam. As circunstâncias ideais para que isso se manifestasse chegaram até mim. Ok? Isto aconteceu com tudo, desde que eu iniciei esta carreira enquanto mentor, palestrante e autor. Em relação aos meus livros, em relação aos meus cursos, em relação ao canal do YouTube, em relação a tudo. Eu primeiro tive que acreditar para manifestar. Então é talvez aqui a lição mais importante que me trouxe aqui uma transição energética muito, muito forte e que hoje me permite alcançar tudo aquilo que eu quero. Porque vejam bem, se você, por exemplo, tiver uma determinada tarefa a executar naquele dia, a primeira coisa que você imagina é como vai executar a tarefa, o que é que quer alcançar, ok? Portanto, você acredita primeiro na tarefa já executada e depois é que vai fazendo a tarefa, ok? Portanto, você tem um objetivo, você tem um foco, você tem fé de que é aquilo que você quer. Então, quando nós estamos primeiro a ver para querer, nós estamos a retirar toda essa equação. Nós estamos a esperar o resultado final para depois darmos o primeiro passo. E por isso é que a maior parte das pessoas não dá o primeiro passo sequer. Porquê? Porque ela não consegue na sua mente ter uma imagem clara daquilo que quer. Porque nós, quando temos uma imagem muito clara daquilo que queremos, nós começamos a dar passos nessa direção. E eventualmente as coisas acontecem. Podem não acontecer num dia, podem não acontecer numa semana, mas acabam por acontecer. Isso chama-se estar alinhado, ok? Então, se há algo que eu lhe posso transmitir hoje, neste vídeo, que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje, é não comece nada, não persiga nada, não tente alcançar alguma coisa que você não acredite primeiro. Você tem que crer para ver, tem que acreditar para manifestar. Só assim é que as coisas fluem. Se você está à espera das circunstâncias ideais para conseguir dar os passos necessários e acreditar que é capaz de alcançar aquele sonho, ou a manifestação daquele sonho, então provavelmente você nunca vai conquistá-lo. Eu conheço pessoas que passaram 50 anos das suas vidas a tentar alcançar algo que no fundo nunca acreditaram que eram capazes. E depois, em cerca de 12 meses, é isso mesmo, um ano, elas conseguiram. E tudo a partir de uma mudança de transição, ou seja, acreditar para manifestar. Querer para ver. E é isso que você tem que se lembrar todos os dias. Nós, se não acreditarmos primeiro, nós não vamos conseguir manifestar. Isto aplica-se a tudo na vida. Vamos imaginar, você tem um trajeto de carro para executar. Você tem que se imaginar já na parte final. E depois é que você vai entrar no carro, dirigir, até chegar ao seu destino. Se você for no seu destino sem rumo, você não vai a lugar nenhum. E é isto que muitas pessoas acabam por fazer. E eu acredito que é um conceito tão simples, mas no entanto que pode realmente fazer aqui uma mudança tão grande na vida das pessoas, que as pessoas simplesmente ignoram. Mas lembre-se sempre de uma coisa, não é ver para crer, é crer para ver. Você tem primeiro que acreditar. Imagina um estilista, imagina um arquiteto, imagina um músico que já imagina a sua música produzida já no final e depois é que vai reunindo todos os elementos. Todas as profissões criativas, que no fundo são aquelas que nos ensinam mais a estimular essa parte da fé na nossa mente, são profissões que obedecem rigorosamente a todo este processo. Eu primeiro acredito e depois é que eu manifesto. Acreditar para manifestar, crer para ver, sempre nesse conceito. E posso-vos dizer que todos os projetos em que eu não acredito primeiro
que vou conseguir, não se realizam. Simplesmente não se realizam. Eu vou criando elementos de autossabotagem diária e que me impedem de alcançar a manifestação. E nós aqui estamos a falar na questão da fé. E não estamos a falar apenas no sentido espiritual. Porquê? Porque quando nós acreditamos, existem mudanças na nossa mente, na parte racional. A nossa mente, acreditando que aquilo é possível, vai encontrar caminhos para que aquilo se manifeste. Nós vamos começando a procurar recursos à nossa volta para que aquilo possa realmente estar nas nossas mãos, para que nós possamos viver aquela realidade. Então você quer um emprego novo, você quer ganhar mais dinheiro, você quer um carro novo, você quer um novo relacionamento. Primeiro acredite. Acreditar para manifestar. Em primeiro lugar, creia, tenha fé de que aquilo vai dar certo. E depois as coisas começam a fluir. Depois você pode dar os passos necessários porque há uma mudança comportamental a partir do momento em que nós acreditamos. Da mesma forma como há pessoas que me dizem assim, Luís, eu quero ser milionário. A pessoa alguma vez acreditou que seria milionária? Ela imagina-se, ela consegue acreditar com todas as forças do seu ser que vai alcançar esse estatuto? Porque a grande maioria das pessoas que acreditou nesse estatuto conseguiu alcançar esse nível, esse patamar financeiro. Ok? E tem também aqui a questão do merecimento, mas o mais importante é este conceito. Crer para ver. Acreditar para manifestar. Só assim é que as coisas fluem. E isto pode ser uma coisa muito simples, em que você diga assim, Luís, mas como é que isto vai mudar tudo? Acredite, isto vai mudar as regras do jogo. Se você não acredita, você não manifesta. Você primeiro tem que acreditar para poder manifestar. É esta a grande lição que a vida me trouxe, nomeadamente dentro do espectro profissional, que, implementada a todas as áreas da minha vida, fizeram com que tudo fluísse. Então hoje você vê a vida de Luís e diz, é uma vida teoricamente perfeita, pelo menos para mim é a vida perfeita, e começa a dizer, é porque o Luís tem sorte, porque o Luís conhece as pessoas certas, porque o Luís tem os conhecimentos académicos certos. Meus amigos, não. Tudo aquilo que eu conquistei foi porque eu acreditei primeiro. Eu primeiro acreditei e depois manifestei. Mais uma vez, crer para ver. E este é um conceito que você deve recordar todos os minutos da sua vida. Se você não acredita, você não manifesta. E agora eu pergunto, de que forma fazer esta transição aqui na sua mente trouxe melhorias naquilo que é a fluidez do processo de manifestação dos seus sonhos? Partilhe aqui a sua experiência nos comentários, é sempre muito importante para mim. Se quer saber como implementar este conceito na sua vida, então convido para fazer parte do meu programa de membros aqui no canal. Os membros Gold, mesmo Silver e Platinum vão ter acesso a um vídeo complementar que já está disponível a partir da aba Comunidade. Então fique atento ao vídeo complementar, onde eu lhe vou dar 3 técnicas específicas para você pôr em prática este conceito do crer para ver. Meus amigos, fico por aqui esta semana. Espero que este vídeo tenha agregado valor à vossa vida. Convido para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele realmente tenha alterado a sua vibração. Um forte abraço. Volto para a semana.